Bem, nós fomos pela manhã introduzidos pelo Padre David no espetáculo da cruz, a paixão de Jesus no Evangelho segundo Lucas. E eu gostaria de destacar dois pontos que me chamaram bastante atenção. O primeiro, o Padre David diz respeito ao próprio tema, o espetáculo da cruz. Eu não tenho o significado da expressão no grego, espetáculo, mas eu, para reflexão pessoal, tomei essa palavra no sentido como nós a concebemos hoje, mais ou menos. O espetáculo da cruz. E para mim é significativo este tema, né? Quando penso no espetáculo, eu penso em assistir uma cena espetaculosa, vamos dizer assim. Espetáculo significa expectar, assistir algo que está acontecendo. Nós vivemos numa sociedade do espetáculo, sobretudo com os meios de comunicação social, os meios de comunicação digital. Tudo se tornou objeto de espetacularização, vamos dizer assim. Então eu fico pensando que a paixão de Jesus certamente seria transformada num espetáculo, uma espécie de entretenimento religioso da época, vamos dizer assim. E não é muito distante de muitas realidades que nós encontramos hoje. A espetacularização do sagrado, a espetacularização da religião, a espetacularização da política, né? Então, na sociedade do espetáculo, a aparência é o aspecto mais importante, né? A aparência, o que aparece, é o que mais importa, mais do que a própria essência. Ver as coisas nessa sociedade do espetáculo é mais importante do que escutar. Parece que quando as coisas são revestidas de características espetaculosas, elas chamam mais atenção. Então eu fiquei pensando que esta cena da cruz, para a época, era de fato um espetáculo. A outra coisa que me chamou a atenção foi, já na parte dos preparativos para a ceia, a escolha de Jesus para preparar a ceia. Ele escolhe a dedo, escolhe 2. Tinha 12, mas escolhe 2. Escolhe Pedro e João. E, curiosamente, são os 2 discípulos que, se a gente folhear o Evangelho com um pouquinho de atenção, vamos perceber que são 2 discípulos que estão um pouco mais próximos ali dele, um pouco mais perto dele. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, nós o conhecemos. Este é o fato mais, talvez, característico, mas tem outros. João, aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus, nesta última ceia. Aquele também que sua mãe vai junto de Jesus, né, pedindo que ele e o outro irmão sentem um à direita e o outro à esquerda de Jesus no seu reino. Pedro, aquele que repreendeu Jesus depois que ele pronunciou o primeiro anúncio da paixão. João, que também, tomado de ciúmes, queria impedir alguém que estava pregando em nome de Jesus e expulsava demônios. João, que também queria mandar um raio vindo do céu para cair sobre os outros. Me parece que esses 2 discípulos eram aqueles que tinham mais necessidade de preparar esta ceia. Tinham mais necessidade de receber essas orientações de Jesus. A escolha dele, ao meu ver, é uma escolha educativa. Ele escolheu porque tinha uma função pedagógica na sua escolha. E é interessante, o Padre David lembrava que eles fizeram conforme Jesus havia orientado. E tudo aconteceu conforme Jesus tinha dito, né? Eu fico pensando, às vezes tem realidade na minha vida que é difícil de eu aceitar de modo pessoal,
ou então às vezes de forma racional mesmo, né? Às vezes as coisas parecem que não vão dar muito certo, mas eu fico pensando que quando a gente faz o que Jesus pede, quando a gente faz o que Jesus manda, no final parece que as coisas dão certo. Eu fiquei pensando nesses dois quando foram lá falar com este homem, foram na cidade, tanta coisa, não? Às vezes alguém me pede uma coisa, eu fico dizendo, mas meu Deus, qual o sentido disso, né? Vou para lá, vou para cá, isso vai dar em quê na minha vida? Depois, quando tudo termina, eu me dou conta de que foi melhor assim. Então, eu penso que essa escolha dos dois também foi uma escolha educativa. Me ajuda também a fazer o que Jesus pede, mesmo quando o que ele me pede é algo difícil e confuso às vezes. Muito obrigado por esta partilha que nos ajudou a sentir, né, o que nós ouvimos pela manhã, sentir no nosso coração, o que ela despertou no Padre Giovanni. E vamos assumir também, vamos acolher essa missão, como eu falei, a última que Jesus entregou aos seus discípulos, que é uma missão que ele entrega para nós também, hoje. A missão de procurar este lugar, né, onde sentimos Jesus, que pode ser o lugar do cenóbio, onde nós estamos aqui agora, o lugar onde se celebra a Eucaristia, é o nosso próprio coração, onde Jesus é o mestre. Então começamos pela manhã, o contexto, as personagens, o contexto da Páscoa, a missão que entregou, a necessidade que nós temos de acreditar a palavra de Jesus. E agora vamos começar a entrar neste espetáculo, de certa forma, usando a palavra do Evangelho. E o primeiro momento deste espetáculo que o Evangelho conta é um momento muito conhecido, porque é justamente o momento da instituição da Eucaristia, da última ceia. Então, é um texto muito conhecido, mas que antecipa, inclusive, a crucificação de Jesus, muito conhecido, mas nós precisamos, mais uma vez, de estar com Jesus e com os apóstolos. Então, vamos escutar primeiramente o texto, que se encontra no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 22, versículos de 14 até 20. Eu sugiro também, se alguém tiver uma caneta, um lápis, é justamente para riscar o texto, destacando as palavras-chave, as palavras que chamam mais atenção, porque é assim que o texto começa a falar para nós. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com os seus apóstolos. E lhes disse: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando uma taça, deu graças e disse: Tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo que, doravante, não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu-o a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. O texto apresenta uma introdução e, depois da introdução, temos dois momentos, duas Páscoas, se perceberem, a primeira Páscoa hebraica e depois a Páscoa cristã. Tudo começa dizendo quando chegou a hora. Vamos, primeiramente, como sempre, de acordo com o método da Lectio Divina, destacar algumas palavras. Quando chegou a hora, é a primeira palavra que eu gostaria de destacar. Que hora é essa? É uma hora especial na vida de Jesus.
há sempre momentos especiais na nossa vida também. E na vida de Jesus tinha essa hora marcada, uma hora especial na sua vida. Uma hora desejada, inclusive. No Evangelho, segundo João, o evangelista destaca muito esta hora. Eu imagino que muitos de vocês, talvez todos, se lembram das bodas de Caná, quando Maria pede para Jesus fazer alguma coisa, porque está faltando o vinho, e Jesus respondeu: ainda não chegou a minha hora. Também no mesmo evangelho, segundo João, este tema da hora está em destaque quando começa a paixão. Lá também nós escutamos, lemos que quando chegou a hora de passar deste mundo ao Pai, assim se abre o capítulo 13 no Evangelho segundo João. Chega a hora, é a hora da paixão de Jesus. Aqui é a mesma coisa. Chegou a hora da paixão. No Evangelho segundo João, é a hora de passar deste mundo ao Pai. Hora da paixão, da morte de Jesus. E João, no seu Evangelho, chama essa hora de glorificação. A hora em que o Filho dá glória ao Pai e o Pai dá glória ao Filho. No Evangelho segundo Lucas, que é o nosso Evangelho, o Evangelho que estamos lendo agora, essa hora é apresentada de uma forma diferente, particular, porque Jesus começa dizendo: desejei ardentemente. Em grego, a expressão é um pouco diferente. É assim: desejei com desejo. Desejei com desejo. Ou seja, é um desejo gigantesco. É um desejo enorme, forte, fortíssimo. Então, a hora, na vida de Jesus, é a hora do desejo. Há um desejo na vida de Jesus. Um desejo gigantesco, enorme, fortíssimo. E agora chegou essa hora. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com os seus apóstolos. Desejei ardentemente comer esta Páscoa. Hora do desejo é o desejo de comer. Comer em si já é um verbo que significa comunhão, porque nós comemos, sentamos à mesa com as pessoas que nós amamos, pessoas da nossa família, os amigos. Então, o comer, do ponto de vista simbólico, sempre diz respeito à comunhão. Neste caso, é comer a Páscoa. O verbo comer é também importante porque no nosso trecho se encontra várias vezes. Como eu sempre faço questão de dizer, uma palavra repetida é uma palavra importante. A primeira vez é no começo. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Então, é o desejo de comer, desejo de comunhão conosco. Depois fala, porque eu vos digo que já não a comerei. Então, já não a comerei, mais uma vez. Jesus não comerá mais essa Páscoa, antes que ela se cumpra no reino de Deus. E depois, de novo, depois de comer, 3 vezes este verbo. Então, o desejo de Jesus, que marca essa hora, é o desejo de uma comunhão com os discípulos, desejo de comer a Páscoa com eles. É um desejo que ele fala, é agora o momento, porque eu não vou poder mais comer essa Páscoa com vocês, até o cumprimento no reino. Há 2 expressões, eu acho que a gente não entende bem essas expressões aqui, repetidas, que são as seguintes. Quando ele fala, eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, agora é a hora de comer a Páscoa e eu não vou comer mais essa Páscoa, até que se cumpra no reino de Deus. E ele repete também, depois, tomai e reparti o cálice, a taça. Por quê?
porque doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, é uma expressão misteriosa de Jesus. É uma expressão misteriosa. Ele está comendo essa Páscoa agora, nessa hora desejada, e ele fala que vocês terão que fazer isto em memória de mim, mas eu não. Eu não comerei, eu não beberei mais. Por que isso? Jesus fala do reino de Deus, né? 2 vezes no texto, o reino de Deus, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar físico, não é um espaço físico. O reino de Deus é onde Deus é rei. É onde Deus é rei. Deus, que é pai, é rei quando nós vivemos como filhos, como irmãos. Então Jesus está dizendo: eu não vou comer mais a Páscoa, eu não vou beber mais este vinho, até que se cumpra o reino de Deus. Ou seja, até que todos os filhos de Deus, até que todos os irmãos estejam sentados à mesa no reino de Deus. Eu sempre gostei desta interpretação, porque significa que Jesus quer que todos estejam sentados à mesa. Pense numa família. A família se reúne nos dias de festa para festejar juntos. Quando está faltando um membro da família, um filho, alguém importante, a gente está sentindo que está faltando alguém. E não quer sentar logo. Temos que esperar o irmão chegar. Aqui parece a mesma coisa. Jesus está dizendo: eu não vou mais comer esta Páscoa até que todos os meus irmãos estejam aqui, sentados à mesma mesa. É uma imagem muito bonita, porque é como se Jesus estivesse esperando por mim, por você, por cada um de nós. Ele está esperando por cada um de nós para ele poder assentar também. Quando todo mundo estará sentado, quando todo mundo estiver sentado, ele também se sentará de novo. A família estará cheia, completa. Então, podemos comer a Páscoa. Então, nós percebemos que na celebração da Páscoa, quando a gente celebra a Páscoa, participa da Páscoa, da Eucaristia também, nós já percebemos que há uma missão aqui. Porque Jesus está dizendo: olha, eu convido vocês que já acolheram o meu convite, mas agora cabe também a vocês ir atrás dos irmãos que ainda não estão aqui, porque eu estou esperando por eles também. Então, a participação da Eucaristia já é uma missão. Nós participamos para ir em busca dos irmãos que não estão aqui. E só depois, quando todos os que ainda estão faltando estiverem presentes, só nessa hora, Jesus também estará sentado conosco. A família estará completa, podemos dizer assim. Esta é a hora que Jesus deseja, então. E eu disse, depois da introdução, da hora, do desejo, o texto conta a Páscoa hebraica, a festa dos ázimos, que nós vimos, e depois conta a Páscoa cristã. Como é que nós sabemos que o texto conta primeiramente a Páscoa hebraica e depois a Páscoa cristã? Porque se vocês prestarem atenção ao texto, a primeira vez, a Páscoa é repetida 2 vezes. E a primeira vez não se fala do corpo e do sangue de Cristo. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa, disse: desejei ardentemente, não comerei mais essa Páscoa. Então, aqui começa a celebração da Páscoa hebraica.
deu graças e disse: tomai isto, reparti entre vós, tomando uma taça. Aqui não se fala do corpo, aqui não se fala do sangue de Cristo. É só depois, a partir do versículo 19, que de novo nós encontramos os mesmos verbos importantíssimos, que precisamos destacar, os mesmos 3 verbos, e tomou um pão, deu graças, partiu, deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta taça, nova aliança, em meu sangue. Então, nós percebemos que há 2 Páscoas, 2 celebrações. A primeira é a celebração da Páscoa hebraica, a Páscoa que todos os hebreus estavam celebrando nessa noite do dia dos ázimos. E a segunda é a Páscoa cristã. Os mesmos verbos, tomou, deu graças, partiu, mas no segundo caso, a segunda vez, Jesus fala: o meu corpo, o sangue derramado. Então é algo diferente. Reparem também na expressão a nova aliança. A nova aliança. Por que é a nova aliança? Porque Jesus celebra a Páscoa hebraica, que é a celebração da aliança, mas agora é nova, há uma novidade. E a novidade consiste no seguinte, que o cordeiro imolado agora é o próprio Jesus. Essa é a novidade, a nova aliança. Reparem mais uma vez, ele fala do seu sangue, o meu sangue derramado, enquanto na aliança antiga era o sangue do cordeiro. Também reparem no começo, quando ele fala que chegou a hora de comer a Páscoa antes de sofrer. Então, antes de sofrer, mais uma expressão que diz respeito ao seu sacrifício, que substitui o sacrifício do cordeiro. Então, a Páscoa de Jesus, que segue a antiga aliança, é o cumprimento da antiga aliança. Então, são detalhes pequenos no texto, mas são importantíssimos. Então, um texto que nós conhecemos, é porque escutamos todas as vezes que participamos da Eucaristia, e agora nós vamos aprofundar um pouco mais no texto. Até agora só vimos algumas palavras, a introdução, o desejo, a hora, a Páscoa hebraica, a Páscoa cristã. E agora vamos destacar no momento que o método da Lexio Divina chama de meditação, vamos destacar 2, 3 pontos. Vamos aprofundar um pouco mais alguns aspectos. O primeiro é a Páscoa. O texto fala da Páscoa. Mas o que é mesmo a Páscoa? Aqui é a celebração da Páscoa. O texto fala, eu já falei, de 2 Páscoas. A Páscoa hebraica e a Páscoa cristã. Uma após a outra, em paralelo. Esse paralelo é importante porque significa que para compreendermos a Páscoa cristã, nós temos que saber o que é a antiga Páscoa. Temos que saber o que é a Páscoa para os hebreus. Mas, no mesmo tempo, a Páscoa cristã, ela é o cumprimento da Páscoa antiga. Então, a Páscoa dos hebreus nos ajuda a entrar na Páscoa cristã, a compreendê-la. Mas, ao mesmo tempo, a Páscoa cristã de Jesus ilumina, joga uma luz sobre a antiga Páscoa. O que é, então, a Páscoa para os hebreus? A Páscoa, nós sabemos, é o rito que antecipa a libertação do Egito. Falamos hoje pela manhã. A Páscoa é a celebração da libertação, da saída da escravidão.
Mas a Páscoa, principalmente, é a celebração da aliança. Da aliança. E o que significa a aliança? Toda a história do povo de Israel que nós encontramos na palavra de Deus é uma história de uma aliança. Toda a palavra de Deus conta a história de um Deus que quis escolher um povo e estabelecer uma aliança com esse povo. Desde o começo, com Abraão, até Jesus, que cumpriu a nova aliança. Então, o que é a aliança? A aliança é uma história de uma amizade, de uma relação, de um amor, né, entre Deus e o seu povo. A Páscoa para os hebreus é a celebração desta aliança, né, de um povo que sabe que Deus o escolheu. Somos aliados. E somos aliados significa que se eu precisar de você, eu sei que eu posso contar com a sua ajuda. E se você precisar de mim, você pode contar comigo. Eu estarei lá. Esta aliança. Como entre dois amigos. Se eu precisar, eu sei que o meu amigo estará comigo. Se ele precisar, eu estarei com ele. No livro, na Bíblia, no livro do Gênesis, há no começo, no capítulo 15, um conto, um texto que fala sobre essa aliança, bem no começo, entre Deus e o seu povo. É um texto muito significativo. Eu coloquei a referência, vocês podem ler o texto todinho depois, porque é um texto que conta a celebração da aliança de acordo com o rito antigo, onde alguns animais eram esquartejados e os dois aliados tinham que passar no meio. E este rito de passar entre os animais esquartejados significava o seguinte: o que aconteceu com esses animais aconteça comigo se eu não for fiel à aliança. Então, é um sinal de responsabilidade, de compromisso. Eu vou ser mesmo aliado. Mas no texto do livro do Gênesis, um dos primeiros textos que conta a aliança entre Deus e o povo, o que é interessante é o seguinte, que só Deus passou no meio dos animais. Ou seja, Deus assumiu mesmo a aliança. Deus assumiu o compromisso de ser aliado do povo, dizendo: o que aconteceu com esses animais, aconteça comigo se eu não for fiel. Mas Abraão não passou no meio, não assumiu esse compromisso. Deus se comprometeu mesmo. Então, aqui nós temos a celebração da aliança. E o que é a aliança? É a Páscoa dos hebreus. Temos que conhecer essa Páscoa, essa aliança, para compreendermos a Páscoa é a aliança cristã de Jesus. Primeiramente, eu falei, a aliança é uma amizade. Eu te ajudo se você precisar. Eu sei que você vai me ajudar se eu precisar. Os profetas contaram a história da aliança usando outro símbolo. É o símbolo do matrimônio. Ser aliados significa ser como marido e mulher, esposo e esposa. Deus é o esposo do seu povo. Deus ama o seu povo. Espera que o seu povo o ame. Esta é a aliança. Interessante deste ponto de vista que na Bíblia nós encontramos um texto que se chama o Cântico dos Cânticos, que a igreja sempre interpretou como a história do amor entre Deus e o seu povo. Na verdade, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que é uma história de amor entre um homem e uma mulher. Fora da Bíblia, esse texto poderia ser simplesmente uma história de amor. Mas colocado na Bíblia, esse texto sempre foi lido como símbolo, uma história do amor entre Deus e o seu povo, uma história de aliança. Agora,
Quando nós lemos no texto que a última ceia é a celebração da Páscoa hebraica, é a celebração da amizade, da aliança, do amor entre Deus e o seu povo. Essa história nos ajuda a compreender o que é a Páscoa cristã. O que é a Páscoa cristã? É o cumprimento. É o cumprimento da Páscoa hebraica, da antiga aliança. O que era a antiga aliança? Que nós vimos agora só com alguns textos. O que era a antiga aliança com Abraão, com os profetas, o cântico? Era uma história de amor, uma história de amizade. O que é a Páscoa cristã? É a celebração do amor de Deus por nós. É a celebração da amizade entre nós e Deus. É Deus que fala para nós: pode contar comigo se precisar. Eu estarei ao seu lado. Essa é a Páscoa cristã, que nós compreendemos justamente conhecendo a Páscoa hebraica. Quem não conhece a Páscoa hebraica não entende o que é mesmo a última ceia, a celebração da Páscoa cristã, porque ela é o cumprimento daquela Páscoa hebraica. Mas, a Páscoa cristã é cumprimento. Cumprimento significa que algo antigo é levado ao cumprimento. Significa que há uma novidade na celebração da Páscoa cristã. E qual é a novidade? A novidade é justamente Jesus. O que é imolado na Páscoa cristã não é um cordeiro. O que é derramado não é o sangue de um cordeiro. É o sangue de Jesus. O que é sacrificado é o próprio Jesus, é o Filho de Deus. Essa é a novidade, né? Que muda tudo. E a nova aliança é nova por isso. É nova aliança porque agora nós não imolamos um cordeiro, mas é o próprio Filho de Deus que sacrifica a si mesmo, que cumpre a aliança. É a nova aliança. Cumpre a aliança que os profetas anunciaram. Entre eles, principalmente, eu citei aqui a referência do profeta Jeremias, que entre os profetas falou da nova aliança, dizendo que a nova aliança é a aliança na qual Deus perdoa os pecados. Agora, a novidade dessa aliança é que o próprio Filho doa a si mesmo, se sacrifica por nós, perdoa os nossos pecados. Uma aliança dessas é uma aliança eterna e inquebrantável. Por quê? Porque pelo fato de Ele perdoar os nossos pecados, Ele se sacrificar por nós, por esse fato, se a gente não for fiel, Ele sempre será fiel. É por isso que é uma aliança eterna. Aliança, como amizade, como relação de amor entre Deus e o seu povo, é uma relação que é possível se os dois forem fiéis. Mas, a partir do momento que o Filho de Deus, ele se entrega por nós, perdoando os nossos pecados, cumprindo a nova aliança prometida pelos profetas, bom, uma aliança dessas é uma aliança inquebrantável, eterna, porque mesmo que você seja infiel, Ele já perdoou, Ele será fiel. É uma aliança inimaginável. Eu não sei se
se eu consigo fazer vocês entenderem, ou talvez vocês já entendam, mas são coisas que a gente sempre ouve e às vezes acaba esquecendo. Mas pensem, por exemplo, entre nós também podemos ter amigos, podemos amar alguém. Só que quando a gente ama alguém, nós sempre esperamos alguma coisa. Nós sempre criamos uma expectativa. Mesmo sem querer, nós sempre esperamos alguma coisa em troca. E se uma pessoa não corresponder, se uma pessoa não me der alguma coisa, eu já fico um pouco mais retraído. E se ela jogar pedradas contra mim, pronto, agora eu não quero nem saber. Agora, neste caso, Jesus está entregando a si mesmo como cordeiro, está se sacrificando, está dizendo, mesmo que você não seja fiel, eu sempre serei fiel. Jesus está mostrando um amor que não existe entre nós. Nós não sabemos amar dessa forma, porque sempre nós esperamos alguma coisa e ficamos decepcionados e desistimos. Então, ele está dizendo o contrário, eu não desisto. Eu não desisto. Essa é a nova aliança. É o cumprimento da antiga aliança, porque é o cumprimento de uma amizade, de uma história de amor entre Deus e o seu povo. Mas é nova porque agora ele mesmo se sacrifica, de uma forma que será eterna, para sempre, inquebrantável. E se a gente pensar por bem, essa é uma novidade também em comparação com todas as religiões. Quando a gente pensa em Deus, nós acabamos sempre pensando que Deus espera alguma coisa de mim. Eu faço sacrifícios por Deus. Agora, no texto, o que nós lemos é que é Ele que se sacrifica por nós. Não somos nós que temos que fazer sacrifícios por Ele. É Ele que se sacrifica por nós. Onde é que já se viu uma coisa dessas? Todas as religiões falam o quê? Que Deus é o Senhor do mundo, Ele nos ama, mas nós temos que obedecer, mas temos que respeitar os mandamentos, mas temos que fazer sacrifícios. E agora nós escutamos Jesus que está dizendo o quê? É o meu corpo, o meu sangue, é a minha vida. Me sacrifico por vocês. Não somos nós que temos que fazer um sacrifício por Deus. É Ele que se sacrifica por nós. É o contrário. São coisas inimagináveis. São coisas fora do nosso modo de pensar. Deus que se coloca nas nossas mãos, que se sacrifica. Ele não já pensou que Deus não quer um sacrifício de você? Ele já se sacrificou por nós. Ele não quer que você se sacrifique. Ele não quer que você se sacrifique. Ele se sacrificou por nós. É a coisa mais difícil para nós. É acreditar que a única coisa que Ele espera de mim é que eu me deixe amar por Ele. É que eu me deixe amar por Ele. É a coisa mais difícil. Bom, experimentando o seu amor, acolhendo o seu sacrifício, eu posso também começar a amar como Jesus. E também eu posso até me sacrificar pelos outros. Mas depois de eu ter experimentado o amor dele. O sacrifício para nós cristãos não é algo para cativar o amor de Deus. Não sei, aqui no Brasil talvez não, mas na Itália eu já ouvi pessoas falando, olha,
eu vou para a missa porque faço um sacrifício para Jesus. Eu vou para a missa, faço um sacrifício. Mas ele não quer sacrifício nenhum. Ele está dando a sua vida, se quiser, o seu amor. E justamente recebendo esse amor, acreditando nesse amor, aprendendo a amar como ele ama, aí eu posso amar do mesmo jeito. Então posso também aprender a amar sem querer nada em troca. Aprender a amar me sacrificando pelos outros. É aí sim, mas só depois. É aqui algo diferente do que todas as religiões ensinam. Deus não está esperando um sacrifício por mim. Ele se sacrificou por mim. É algo difícil de entender. Muito. Nós veremos, adiantando, veremos nesses dias, quando Jesus fala, vocês me abandonarão. E Pedro, o que Pedro dirá? Eu não. Eu vou dar a vida por ti. Ou seja, eu vou me sacrificar por ti. Não, ele não quer que você se sacrifique por ele. Ele se sacrifica por você. Ele ama você. Então, esta é a Eucaristia. Né? Essa é a hora que Jesus desejou. O desejo de Jesus. Se entregar totalmente para que a gente se sinta amado. Fazer com que a aliança de Deus com o seu povo seja eterna, inquebrantável. Levar ao cumprimento aquela aliança que já Deus tinha começado com o seu povo. Segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, sobre o nosso texto, o primeiro é a Páscoa, a aliança. O segundo ponto diz respeito à vida de Jesus. Nós comemos o corpo e o sangue de Jesus para vivermos de Jesus e como Jesus. Comemos para viver. Eu como o corpo e o sangue de Jesus para viver dele e viver como ele. E como é que Jesus viveu? Como é que Jesus morreu? Então, o texto destaca 3 verbos que para mim são fundamentais, que nós escutamos sempre. Jesus tomou, deu graças, partiu. Tomou, deu graças, partiu. Jesus viveu a sua vida deste jeito, tomando, dando graças, partindo. Jesus morreu deste jeito, tomando, dando graça e partindo. Ou seja, Jesus viveu e morreu primeiramente tomando. Tomando significa recebendo, acolhendo. Acolhendo a vida. A dele e a de todos. Acolhendo as pessoas. Acolhendo como um presente, como um dom. Deu graças porque justamente foi um presente. Reconheceu que a vida é um presente, as pessoas ao lado dele são um presente, então agradeceu. Tomou o pão, agradeceu. O cálice, a taça, o vinho, agradeceu. E agradeceu ao Pai que deu tudo isso e partiu, partilhou, deu a todos. Jesus viveu a sua vida e a sua morte, partilhando tudo. Assim Jesus viveu. E se a gente parar para pensar, nós percebemos que o jeito que Jesus viveu é justamente o oposto do que fizeram Adão e Eva. Jesus recebeu a vida, acolheu, agradeceu, partiu, partilhou. Adão e Eva, no começo da história, o que fizeram? Tomaram da árvore, comeram daquele fruto proibido. O que significa tomar? Significa que eles não aceitaram receber a vida como um presente. Quiseram se apossar da vida. Você pode viver a vida
abrindo a mão para acolher, para receber, agradecendo, para abraçar. Ou você pode estender as mãos para se apossar, para tomar, para abrir os braços para esmagar, apertar para esmagar. É o que fizeram Adão e Eva, que não acreditaram no amor de Deus, que deu a vida. Estenderam a mão para tomar. Não agradeceram, se apossaram, não partilharam, quiseram tomar. Essa é a tentação. Essa é a nossa tentação. Jesus viveu de outro jeito. Jesus ensina, e quando nós recebemos a Eucaristia, nós entramos no modo de viver de Jesus. Nós somos convidados, nós somos chamados a viver a nossa vida do mesmo jeito. Jesus partilha a sua vida, recebe a vida, agradece, e nos convida a fazer a mesma coisa. Receba a minha vida, o corpo, o sangue, agradeça, aprenda a agradecer e partilhe a sua vida com os irmãos. Mas a nossa tentação é sempre o oposto, ou seja, fazer aquilo que fizeram Adão e Eva. Mas quando a gente estende a mão para se apossar, ao invés de acolher, a gente estraga tudo. Quando os homens querem viver como fizeram Adão e Eva, se substituindo a Deus, querendo ser como Deus, se apossando, quando os homens querem ser como Deus, o que acontece? Acontece aquilo que acontece no mundo. Estragamos tudo. Quando o homem se acha Deus, ele acaba com tudo. As guerras, as injustiças são o resultado. Quando o homem se acha Deus, ele pode tudo, acaba com tudo. Mas também entre marido e mulher, quando deixamos de acolher a pessoa como um presente, como um dom, e queremos nos apossar. Você é minha, você é meu. Eu acabo estragando tudo, destruindo a pessoa. A pessoa tem que ser acolhida como um presente, como um dom. Eu tenho que agradecer a Deus, não estender a mão para me apossar dela. Eu acabo destruindo tudo. Então, quando a gente participa da Eucaristia, a gente recebe o corpo, o sangue de Jesus, a gente é convidado a viver como Jesus. Do mesmo jeito, agradecer, partilhar com os irmãos. A Eucaristia é a memória do que Jesus fez. É um convite a viver do mesmo jeito. Por isso eu gosto daquele lema, acho, da igreja aqui no Brasil, que fala corações ardentes e pés a caminho. É um lema bacana, corações ardentes. E agora vocês, ouvindo essas palavras, ardentes, se lembram do desejo de Jesus. Desejou ardentemente. É o desejo de Jesus de partilhar a sua vida. E nós recebendo a Eucaristia, corações ardentes. O coração começa a arder como o coração de Jesus e os pés começam a sair em missão para acolher os irmãos, para que eles também possam sentar à mesa, aquela mesa onde Jesus está esperando pelos irmãos que ainda estão faltando. Então, esta é a reflexão que eu quis partilhar com vocês. Como sempre, os pontos podem ajudar, mas o principal é o tempo que vocês passam com Jesus na Palavra de Deus, lendo o texto. As perguntas podem ajudar ou não. Se ajudarem, tudo bem. Se não, podem deixar de lado. Tem outros trechos, trechos que podem ajudar também a compreender melhor a aliança. Tem vários trechos desta vez, porque podem ajudar a entender o que é aliança, o que é nova aliança, quando Deus prometeu, como prometeu. Porque se nós não conhecemos a Páscoa hebraica, não podemos entender a Páscoa cristã, que é o cumprimento numa novidade inesperada.
Aproveitem essa hora, procurando um lugar onde rezar em silêncio. Lugar e tempo são fundamentais. Então vamos encerrar com a oração para que Nossa Senhora nos ajude a guardar a palavra de Deus. Então vamos primeiramente encerrar este momento pedindo que Nossa Senhora nos ajude na nossa oração pessoal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o